Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nós estamos aqui para trazer para você mais uma lição da nossa EBD em casa. E esse hino fala da felicidade de servir ao Senhor. O tema da nossa EBD de hoje, lição de número 6, obediência é melhor que sacrifício. Felicidade em servir demonstra obediência no serviço. E eu quero dizer para você que é muito bom poder cantar da felicidade de estar fazendo a obra do Senhor. A nossa lição de hoje, o texto básico, está lá em 1 Samuel 15, de 1 a 35. E a nossa devocional de hoje, domingo, está em Tiago 1, 22 a 25, que eu vou ler para cada um de nós, para que nós possamos estar, assim, voltados para os propósitos de Deus. O tema desse texto, a prática da palavra de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então está aí para você essa palavra, né? Precisamos não apenas estar ouvindo ou lendo simplesmente, mas acima de tudo, praticando aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então vamos à nossa lição de hoje, lição de número 6, da nossa revista Palavra e Vida, que tem como tema principal chamados para influenciar. E o estudo discipulado e transição nas gerações. Obediência é melhor que sacrifício. Objetivo: reconhecer que a obediência a Deus vale mais do que qualquer ato religioso externo e que o discipulado deve formar corações sensíveis à voz do Senhor, não apenas mãos ocupadas com atividades espirituais. É fácil se perder no ativismo religioso e manter uma aparência de espiritualidade. Foi exatamente isso que Saul tentou fazer. Deus havia dado uma ordem clara: destruir completamente os amalequitas, mas Saul decidiu adaptar. Obedeceu em parte e depois tentou justificar sua desobediência oferecendo um grande sacrifício. Deus, por meio de Samuel, foi direto. A obediência é melhor do que o sacrifício. 1 Samuel 15, 22. Essa frase nos corta,
porque revela o coração de Deus, Ele não quer nossa performance, Ele quer nossa rendição. Nosso discipulado precisa formar pessoas que ouvem a voz de Deus e obedecem, mesmo que isso lhe custe muito caro. Quantos de nós já tentaram compensar desobediência com boas ações? É uma tentativa de barganha, mas não funciona. Deus não se impressiona com o que fazemos para parecer fiéis. Ele vê o coração. E quando o coração não está inteiro diante dele, nem o maior sacrifício substitui uma obediência simples. Então vamos aqui ao primeiro momento da nossa lição de hoje. Uma ordem clara, uma obediência parcial. Deus não deixou margem para interpretação quando disse para atacar os amalequitas e destruí-los completamente. A ordem era clara, mas Saul, ao invés de obedecer totalmente, fez ajustes. Matou parte do povo, mas poupou o rei Agag e manteve o melhor do rebanho. Pode parecer pequeno, mas foi grave. Esse é o problema da obediência seletiva. A gente escuta o que Deus diz, mas escolhe só o que nos parece razoável, convenientemente ou popular. Saul fez isso e ainda se justificou, disse que estava obedecendo, quando na verdade estava adaptando. Obediência parcial é desobediência, com outro nome. É como dizer sim, Senhor, com os lábios, mas não com as atitudes. Infelizmente, isso ainda acontece hoje. A pessoa diz que vai seguir Jesus, mas só até onde não confronta seu conforto. Segue, mas ao seu modo. Discipulado de verdade precisa ensinar isso com clareza. Deus não quer seguidores que obedecem quando convém. Ele busca corações dispostos a dizer sim, mesmo quando não entendem tudo, mesmo quando parece difícil. Muitas vezes relativizamos a vontade de Deus, pensando que ele vai entender. Mas, lendo esse texto, percebemos que ele espera mais do que boas intenções. Ele quer rendição. A pergunta que fica é: em que área de nossas vidas temos obedecido pela metade? Reino 90%, porque na matemática do reino, 90% de obediência ainda é desobediência. Interessante isso, né? Gostei dessa matemática aqui. Se você não obedece 100% da ordem, você não obedeceu a ordem. Faltou alguma coisa. Justificativas piedosas, desobediência disfarçada, diz o segundo momento da nossa lição. Quando Samuel confronta Saul, a resposta é quase irônica. Segui as instruções do Senhor, 1 Samuel 15:13. Mas bastava olhar ao redor, o rei inimigo estava vivo, e ao som dos animais que deveriam ter sido destruídos, ecoava ao fundo. Saul desobedeceu, mas tentou cobrir com uma justificativa espiritual. Os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificarem ao Senhor, diz o verso 15. É impressionante como fazemos isso
até hoje. Desobedecemos, mas encontramos uma explicação aceitável. Usamos palavras bonitas, boas intenções, argumentos religiosos, mas no fim o coração está em rebelião. E Deus que vê além das aparências. Não se engana. Esse Deus, ele vê com perfeição. O problema aqui não foi apenas a ação errada, foi a tentativa de maquiar o erro com aparências de devoção. Saul achou que poderia compensar sua desobediência com um sacrifício bonito. Só que Deus não se impressiona com isso. Ele quer obediência verdadeira, não religiosidade ensaiada. O discipulado precisa ensinar isso com firmeza. Precisamos ajudar as pessoas a desenvolverem uma fé que não busca agradar aos homens, mas ao Senhor. Uma fé que prefere dizer errei do que inventar desculpas espirituais para encobrir falhas. Chega de tentar justificar decisões erradas com frases piedosas. Deus não quer justificativas, Ele quer arrependimento. Se formos sinceros, todos já fomos Saul em algum momento. Chegou a hora de escolhermos: vamos continuar escondendo nossa desobediência atrás de um sacrifício bonito? Ou vamos nos render à verdade que liberta? Terceiro momento da nossa lição. Deus vê o coração. Ele quer obediência, não aparência. Samuel foi direto com Saul. A obediência é melhor do que o sacrifício, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. 1 Samuel 15, 22 e 23. Deus não se impressiona com a aparência de devoção. Ele está interessado no coração por trás da ação. Saul queria manter o trono, a imagem e o controle, mas perdeu tudo porque não quis manter a obediência. Aqui fica muito claro que Deus não aceita a aparência como substituto da obediência. Vivemos um tempo onde o exterior fala alto, postagens, agendas lotadas, discursos bonitos, mas Deus continua olhando para dentro. E o que Ele procura é um coração quebrantado, gente que obedece mesmo quando ninguém está vendo, gente que prefere decepcionar os homens a desagradar ao Senhor. Saul se arrependeu superficialmente, pediu para Samuel honrá-lo diante das autoridades do povo, como se a reputação fosse mais importante que a restauração. Mas Deus já havia decidido, o coração de Saul estava distante demais. Essa passagem me chama a atenção, porque é fácil fazer a coisa certa com a motivação errada. É fácil obedecer por conveniência ou parecer fiel sem de fato ser. No discipulado, há uma verdade que precisamos ensinar com amor. Deus quer integridade, não performance. Ele quer entrega, não teatro. Obediência de verdade nasce de um coração que ama mais a presença de Deus do que a própria imagem. Conclusão. A história de Saul nos lembra de algo que não pode ser esquecido.
Deus leva a obediência a sério, mais a sério do que qualquer expressão externa de fé e do que boas intenções. Saul tinha chamado unção e autoridade, mas perdeu tudo porque não quis se submeter à palavra por completo. Ele tentou encobrir sua desobediência com sacrifícios. Deus não quer altar cheio e coração vazio. Não quer aparência de piedade com motivação egoísta. O Senhor deseja obediência simples, sincera e prática. No discipulado, isso precisa ser repetido até se tornar parte do DNA espiritual. Ouvir a voz de Deus é importante, mas obedecer é o que revela maturidade. Obediência é o caminho da santidade, do crescimento e da comunhão com Deus. Talvez você tenha tentado compensar o que não obedeceu com muito fazer, mas hoje é o tempo de parar, ouvir de novo e ajustar o coração. Lembre-se, Deus não busca sacrifícios que escondem falhas, mas obediência que revela amor. Agora, para terminar o nosso estudo, 3 perguntas para você pensar, refletir e agir. Você já tentou encobrir uma desobediência com boas ações? Como Deus tratou isso no seu coração? Segundo, existe alguma área de sua vida onde você está obedecendo em parte? O que precisa ser ajustado? Terceiro e último, você tem ensinado às pessoas ao seu redor que obedecer a Deus vale mais do que qualquer sacrifício? Como isso se aplica ao discipulado na prática? Realmente uma lição que vem de encontro a muitas atitudes nossas. E hoje, às vezes, estamos fazendo a mesma coisa. Para pensarmos e agir. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por uma lição tão especial que vem falar no profundo do nosso coração, no íntimo do nosso ser. Ó Deus, a Tua voz diz que devemos fazer algo e nos diz como deve ser feito esse algo. E quantas vezes estamos fazendo diferente, decidindo de forma diferente, agindo de forma bem diferenciada daquilo que o Senhor requeriu. Perdoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada. Somos fracos e às vezes agimos por impulso, mesmo que queiramos estar fazendo algo bom. Não é da forma como o Senhor disse. Que possamos entender e de coração aberto conversar contigo, Pai, sobre o que queremos fazer, podemos fazer, devemos fazer, de forma que não venhamos a desobedecer ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Continua conosco. Te pedimos pelos enfermos, ó Deus, te pedimos o conforto para toda a família do pastor Moacir, aquele servo que o Senhor convocou à tua presença, Pai. Dá força para continuar a caminhada, Senhor. Te pedimos, Deus, por aqueles que estão hospitalizados, passando por tratamentos delicados e difíceis,
como a Isabel Bueno, ó Deus, e tantos mais. Nós te pedimos, Deus, que a tua misericórdia alcance essas vidas que te pertencem, Pai, restaurando dentro do teu querer, da tua vontade. Também te pedimos, ó Deus, abençoar a obra de missões, os missionários em cada campo, aqueles que trabalham por um projeto próprio, aqueles que trabalham pelo projeto da Junta de Missões e tantos outros projetos que existem, Deus. Ajude, Senhor, esse ministério que é teu, Pai, que o Senhor colocou na mão de servos teus para fazerem a tua obra, dando força, saúde, vigor, entendimento e capacitação, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, nos fortalecendo, nos abençoando. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos mais uma melodia na nossa gaita. O hino 410 fala da felicidade no serviço da causa. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. O coro desse hino termina assim, ou melhor, diz assim: no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Servir ao Senhor é muito bom. E assim, queridos, estamos caminhando para o final. Hoje é domingo. Domingo é o dia do Senhor, por isso é um dia especial. Mas também para nós, seres humanos, se torna um dia especial porque nós temos oportunidade de reunir a família, estarmos juntos, almoçarmos juntos, na comunhão perfeita. Mas não podemos esquecer de que o dia não é nosso, o dia é do Senhor. Estar na casa do Senhor, celebrando ao Senhor, rendendo a Ele um culto de adoração, que só Ele é merecedor. Isso é muito bom. Então eu quero convidar você a estar na casa do Senhor logo mais à noite.
participando de um culto de adoração a Deus, com o coração quebrantado, pronto para servir, pronto para se render ao Senhor Jesus. Amém? Que assim seja, não é mesmo? Amanhã é segunda-feira. Segunda-feira é o início da semana de atividades. Nós devemos estar nos colocando sempre nessa dependência. E se Deus permitir, nós estaremos de volta trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. A todos vocês, meus queridos, um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos?